Fala galera, tudo na paz com vocês? Seguinte, ó, vídeo de hoje, assunto importantíssimo, importantíssimo mesmo. Então se você tiver aí não sei quanto tempo vai ser esse vídeo, mas não é nem uma questão de tempo, é uma questão de consciência esse assunto que a gente vai tratar aqui. Então se você sentiu no coração, foi atraído até esse vídeo, eu peço para você reservar um tempinho, se não der para assistir tudo agora, continue depois, porque é uma conversa que a gente tem que ter, é uma coisa que a gente está atrasado, e se a gente fala num mundo novo, numa nova era, num mundo de regeneração, a gente tem que se atentar muito a isso, e a hora é agora. A gente não fez maior estardalhaço porque a Amazônia está queimando e tal, tá. Mas vamos ver como que isso lida também com a nossa consciência, qual que é a nossa parcela de responsabilidade e como a gente pode contribuir. É o seguinte, eu quero começar essa conversa falando para você que estuda espiritualidade, autoconhecimento, seja lá o que for, que a gente ouve falar que, de fato, borboletinha, que coisa linda. O duro de eu chamar você para passear comigo no bosque, é que vai vir um monte de bichinho e eu vou acabar me distraindo no meio da gravação. E de repente eu tô aqui, beija-flor, borboleta, olha o sol. Mas tudo bem, né? É gostoso. A vida, eu acho que é composta disso, desses pequenos momentos de preciosidade. Mas veja, você já ouviu falar que o nosso espírito, a nossa centelha divina, o Atman, o nome que você quiser dar, essa divindade interna que nós somos, na essência, ela é imortal, né? Ela é indestrutível, ela é pura luz, ela é pura vida, pura consciência, pura saúde, né? Puro tudo. Mas você sabe que essa essência está encarnada dentro dessa relatividade aqui, desse plano material, num contexto também expiatório, e que para as coisas se manterem nesse plano, para tudo isso aqui que você está vendo se manter aqui, vivo, existindo, tudo precisa respeitar um fio de navalha de equilíbrio, uma condição muito estreita de balanço, de equilíbrio, para que as coisas se mantenham. Então você pode ser imortal, você pode ser vida, saúde, plenitude e tal, mas enquanto você está no corpo, o corpo é um instrumento. E o corpo é um instrumento que ele está contextualizado, ele está inserido numa dimensão de realidade. Então, vamos lá. Você é luz, você é saúde, você é tudo isso. Mas se de repente você perde o equilíbrio e deixa de ingerir as vitaminas e os minerais necessários para manter, para preservar esse equilíbrio orgânico aqui na matéria, o que vai acontecer com o seu corpo? Não é difícil de entender, né? Entenda que vão ter pessoas que são mais sensíveis para isso do que você, para questões de alimentação. Às vezes a gente está comendo uma coisa super errada e que lá na frente vai dar uma consequência bem danosa para a gente. Só que, e, graças a Deus, vai ter pessoas que elas vão ser mais sensíveis a isso e vão comer o negócio nesse exato momento, vão passar mal e já vão alertar a gente. Gente, eu acho que isso aqui não é para comer. Aí vão fazer estudos, vão fazer pesquisas e vão avisar a galera. Galera, isso que a gente está comendo achando que é certo, não é tão certo assim, ó. Se não tá fazendo mal agora, pelo menos a longo prazo vai dar errado. Você tá pegando o que eu tô falando, né? Isso é uma questão de você observar o equilíbrio, o balanço. Não interessa se você é o super meditador, a meditadora, teta healer, reikiana, coach, desenvolvimento pessoal, personal world of style, CEO da Apple. Eu não sei se você é CEO da Apple, mas não interessa o que você seja, o que você faça, né? Se você não respeita esse padrão de equilíbrio, o que acontece? É ou não é? Estou falando algum absurdo, né? A mesma coisa com atividade física, por exemplo, né? Você pode ir lá ser bonzão, você pode fazer tudo e medita. Se você não cuida do físico, se você não põe seu corpo para movimentar, o que vai acontecer? Vai dar bom? Não vai dar bom, né? O corpo ele precisa estar em movimento. E volto a dizer, vai ter gente que vai ser mais sensível a isso. Vai ter gente que se ficar uma semana sem fazer exercício físico, o que acontece? Entorta tudo, não é? Vai alongar, já está tudo enferrujado, né? Já começa a sentir falta de ar e tal. E tem gente que aguenta mais, né, mais tempo e tal, mas é aquela coisa. Se ainda assim não fizer atividade física, vai passar o tempo e a vida vai cobrar, né? Não interessa o quão top você acha que... Porque a gente tem um discurso do ego
né? Que é aquele discurso de você se tornar indestrutível, invencível, chegar no topo. Pô, quantas e quantas músicas que eu não tô ouvindo aqui no YouTube interrompe com propaganda, e a propaganda é alguém falando, não, se você quer chegar no topo de alguma coisa, venha comigo, se tornar invencível. Cara, isso é muito a ilusão do ego, porque a vida não é sobre se tornar invencível, mas é sobre amar. E o amar inclui a gente ter uma noção de equilíbrio das coisas, que tudo para se manter aqui tem que respeitar um padrão de equilíbrio. Você não vai chegar num patamar da sua vida que você, pronto, atingir aqui, agora eu sou o chefão da coisa toda, eu tô invencível, eu tô indestrutível, eu tô insensível, e pode acontecer o que for, que não vai dar... Não! Você pode meditar 50 anos. Se de repente você passa por uma situação ali e você resolve encrencar com alguém e ficar com raiva, aquilo vai afetar o teu balanço, o teu equilíbrio. Por isso que evolução é uma dinâmica constante. Iluminação não é uma meta estática. E você pode ver que todo mundo que acha que iluminação é uma meta estática, pronto, me iluminei, não preciso fazer mais nada, o que acontece depois? Você sabe. Você conhece a história. A pessoa dá uma escorregadela, né? Que ela estaciona no próprio progresso dela, eu já tô bom, não preciso fazer mais nada. Não. E a gente vai aprendendo, e com tantas culturas e tantas tradições de sabedoria, que tudo em a natureza e tudo na vida é questão de você manter e observar um equilíbrio. Nem sempre a gente vai conseguir estar fazendo isso 100% do tempo, quem dera. Mas é uma questão da gente buscar ter a consciência para que aos pouquinhos a gente vá se adequando. Então tudo na natureza para se manifestar é equilíbrio. E aqui que está o negócio. Nós esquecemos que nós somos seres da natureza. Nós nos esquecemos que nós somos a natureza personificada. Nós nos esquecemos que nós somos a própria abundância da vida, da natureza. Manifesta num ponto focal de consciência, que é você, que sou eu. E aí eu me lembro de uma tolice que eu cometi há um tempo atrás, quando eu estava psicografando o livro Eco dos Druidas, do Espírito Nolando. Aliás, fica a dica de livro, um ótimo livro, inclusive, sobre esse assunto, sobre consciência espiritual, ecológica, enfim. Aproveita que tá aqui. Não fica com preguiça de adquirir esse material, que inclusive a verba vai para projetos que cuidam dessas questões todas. Então aproveita que isso está disponível aqui para você, não espera o extraterrestre baixar na praça pública, sendo que todas as mensagens já estão vindo e às vezes a gente fica com preguiça de adquirir, de acessar, tá aqui, tá disponível. Vai lá. E aí eu lembro que eu estava falando com o Espírito Nolando, porque ele ia fazer um capítulo sobre espíritos elementais, aquilo que nós chamamos de elementais, espíritos da natureza e tal. E eu perguntei para ele, por favor, me fale mais sobre espíritos da natureza, porque esse assunto sempre me encantou, né? E ele olhou para mim assim, com uma cara de, como assim? Eu falei, eu quero saber sobre os espíritos da natureza. Ele falou assim, defina melhor esse seu conceito. Como assim? Você não sabe o que é espírito da natureza? Se você não sabe o que é espírito da natureza, como é que eu vou definir, né? Ele falou, não, defina melhor esse conceito. Porque você também é um espírito da natureza. Toda a coletividade humana é composta de espíritos da natureza. Todos os seres são seres da natureza. De todos os planos da existência. Todos os seres são seres da natureza. O único problema, o único diferencial é que o ser humano se apartou tanto da natureza na sua consciência, na sua relação, na sua amorosidade, no seu senso de balanço e de equilíbrio, que considera a natureza como algo afastado, separado. A natureza está lá, eu estou aqui. É a espécie que, ao invés de se integrar à natureza, ela vê a natureza apenas como objeto de seu usufruto. Eu preciso enriquecer, vou derrubar essa floresta toda, vou queimar tudo isso daqui, eu não estou nem aí com nada, a natureza está aqui para me servir. A natureza não está aqui para nos servir. A gente está aqui para se integrar a ela, porque nós somos ela, somos uma unidade. Né? É aquela coisa absurda que a gente ouve, agora esqueci o autor da frase, né? Que a gente adora um Deus invisível, mas destrói uma natureza visível, que é manifestação da imanência desse próprio Deus. Então uma incoerência, inclusive existencial, inclusive espiritual, muito grande. E ele fala, não, você também é um ser da natureza. Defina melhor esse conceito. A humanidade que se afastou tanto dessa noção, que vai falar de espírito da natureza, pensa no duendinho lá. Mas não, você é um espírito da natureza. Por que não? Tá sacando? E é aqui que eu quero entrar contigo.
que é o seguinte: a gente falou de alimentação, a gente falou de exercício físico. Por quê? Porque são coisas que ficam mais óbvias para a gente entender, né? São coisas que estão até na moda, essas modas do bem. Oh, minha dieta low carb, crudívora, eu vou fazer crossfit. Essas coisas estão movimentando a nossa atenção, o nosso interesse. Só que é o seguinte: da mesma forma que tudo isso requer equilíbrio, balanço, consciência, viver em harmonia com a natureza também é um fator de equilíbrio, tão importante quanto os minerais e as vitaminas que você está ingerindo. Só que a gente não se toca, e talvez a gente só vai se tocar disso tarde demais. E eu vou te dizer uma coisa: a gente está na iminência da necessidade urgente de uma revolução verde. Uma revolução de consciência nesse momento, uma revolução de era nova, de regeneração planetária. Só começa e só é possível a partir de uma revolução que ela também verde. Como é que eu posso alegar que eu quero união com o absoluto, com o transcendente, se eu não consigo me aproximar nem daquilo que está objetivamente mais próximo de mim, à minha volta? Ama teu próximo como a ti mesmo. O meu próximo não é só o cara que tem barba e bigode que nem eu. Essa árvore é meu próximo. Tudo isso aqui é meu próximo. Tudo isso aqui é vida. Tudo isso aqui é consciência se manifestando. A consciência está em tudo. Pode ser que essa árvore não tenha uma personalidade como você, uma inteligência como você entende, mas ela tem a sensibilidade da vida, não é só a energia que tem ali. Se você já leu livros como A Vida Secreta das Plantas, se você já leu livros como A Vida Secreta das Árvores e muitos outros clássicos que surgiram a partir daí, você vai perceber que as plantas não apenas têm essa vida pulsante, mas elas têm um grau de sensibilidade. Quer a gente entenda isso ou não, se a gente fala que tudo é um, que tudo é consciência, a grande consciência cósmica se manifesta em tudo isso também. Isso tudo é consciência. Pode não ser uma consciência da forma personificada como você e eu conhecemos, de uma forma inteligente como você e eu conhecemos, mas existe da sua própria forma. Então a gente está passando por a necessidade de uma revolução verde também. Queimadas nas Amazônias, queimada na Amazônia, todo mundo postando, e lição de moral, e claro, que legal que a gente está movimentando isso. Mas veja que é muito mais fácil a gente movimentar algo em torno de algo que parece grande, Amazônia e tal. Mas e a minha relação com isso? Onde eu estou colocando, onde eu estou permitindo entrar a harmonia com a natureza na minha vida, na minha consciência? Onde isso tem espaço no meu dia a dia? Quais são as opções, as escolhas, os preços que eu estou pagando para que isso aconteça? Para que eu viva isso, para que eu, eu seja um ativista de integrar isso à minha vida mesmo. Porque essa é uma revolução que você não pode esperar que ela vai começar do governo. Claro que a gente tem que cobrar, a gente tem que se posicionar para que o governo também tome as suas atitudes, mas isso não vai começar em âmbito global a partir dos grandes governos. Isso vai começar com a mudança de consciência de cada um de nós. Os governos não estão interessados no meio ambiente, me desculpa. Me desculpa. O paradigma que rege a mentalidade dos governos como a gente conhece é um paradigma do ego. Não interessa o candidato que esteja lá, não interessa. Esse é o triste, não interessa. Ainda é um paradigma de ego, não é um paradigma de consciência. Essa revolução é aquela revolução silenciosa que vai começar comigo e com você. Com a nossa mudança de consciência, com essa mudança de chave, o que a gente vai fazer, como que a gente está se importando, como que eu estou manifestando isso no meu dia a dia. Você sabe que planeta é um, mas que mundos são vários. Nesse mesmo planeta que é a matriz coletiva, material, existem muitos mundos. Mundo é aquilo que você sintoniza, as pessoas que você sintoniza, os lugares que você sintoniza, as experiências, tudo isso você atrai pela sua afinidade. E o que você está buscando atrair, o que você está buscando vibrar em relação a isso, para construir, para criar esse mundo novo? O mundo velho não quer ser mudado. Não adianta você chegar lá no meio da cidade da muvuca e falar: gente, vamos plantar árvore. Não, o mundo não quer ser mudado. Aquele não quer ser mudado. A gente precisa criar um movimento novo de valorização. Não adianta. O mundo que polui, o mundo que faz tudo isso que você vê, ele quer ficar assim. É triste, é verdade, é triste, é verdade. Por isso que a gente tem que começar a nos unir.
a sintonizar com pessoas que querem essa mudança. Para algumas pessoas funciona muito bem o mundo do jeito que... eu vou falar com mais calma sobre isso, tá? Mas para algumas pessoas funciona muito bem o mundo do jeito que tá. Atende a todos os interesses dos egos dessas pessoas. E se você tentar mudar a coisa lá no meio, você vai sair de lá chicotada, viu? Metaforicamente ou não falando. Então é o seguinte, antes da gente falar dessa nosso senso de união, o que a gente pode fazer e tal, eu quero só contextualizar, gente. Tava vendo uma reportagem, eu tava vendo várias matérias para gravar esse vídeo aqui. Eu até ia trazer, mas eu vou simplesmente comentar, tá? Eu tinha feito isso antes, numa outra gravação que eu fiz desse vídeo, ficou meio pesado, pus as matérias e ficou meio hardcore a coisa, eu vou só comentar. Tava vendo uma matéria sobre a China, eu acho que era Xangai, não me lembro, né? E um acidente que aconteceu lá na China envolvendo 40 carros. E você sabe por que 40 carros colidiram ali? Poluição. Poluição. Aí você vai ver outro vídeo, tá lá a cidade do México, completamente nevoada de nuvem de fumaça. A galera tendo que usar máscara, não podendo ir para a escola. Cidade em estado de alerta. Por quê? Poluição. Poluição. Aqui no Brasil, vamos pegar no Brasil, eu vou falar de São Paulo. Ah, Yuri, mas tem algum problema com São Paulo? Não, São Paulo é um paradigma. São Paulo é uma ideia, é simbólico a cidade de São Paulo. A grandeza de São Paulo. Ela tem muito para nos ensinar sobre isso. Eu quero falar até mais com calma sobre isso, mas eu vou tentar abordar, desenvolver isso ao longo do vídeo. Mas é uma cidade paradigma, que ela expressa a materialização, a culminância de um paradigma de vida, de um estilo de vida, de valores específicos. É a materialização, quer queira, quer não. Claro que tem muita gente boa lá, e tem gente que curte, com certeza, não estou tirando esse crédito, com certeza tem muita coisa legal. E tem muita gente de luz lá, ancorando luz lá, que é a necessidade inclusive. Você precisa ter essas pessoas ancorando luz, né, fazendo acontecer lá, e tem muito disso acontecendo também. Mas em termos de poluição, de meio ambiente, a gente não precisa ir muito longe para perceber, né? Eu estava vendo lá uma reportagem do Boechat ainda, do Boechat, e falando que nos próximos 8 anos, né, cerca de 50 mil pessoas poderiam morrer, né, na região metropolitana de São Paulo por conta da poluição. Isso dá 18 pessoas por dia. Por conta de poluição. Por conta de poluição. O rio Tietê, antes de chegar a Salto, passa por São Paulo e ali, por dia, ele ganha de presente 500 toneladas de poluentes, de poluição, de sujeira, de lixo. 500 toneladas by day. Você tá sacando o que é isso? Aí eu fui ver, caí numa reportagem lá do Fantástico, uma reportagem mais antiga, e tinha um urbanista falando naquela época, né, que em termos de área verde, ele falava com essas palavras, em termos de área verde, São Paulo está na UTI, né, e que ela tem de área verde por pessoa menos da metade recomendada pelas organizations, associations, World Federal Internationals aí da vida. Então, assim, a gente tem que entender que isso a gente está manifestando. A gente está manifestando. E agora, isso é expressão de um paradigma, porque tudo que a gente vive no visível, você sabe disso, você já aprendeu. O que acontece? Tudo aquilo que você vive no visível é manifestação e consequência daquilo que a gente está criando no invisível. Você sabe disso. Antes a poluição está no invisível. Você sabe disso. Depois ela vai para o visível. Então, como é que a gente está poluindo? Começando a poluição no nosso coração. Como é que a gente está começando essa poluição na nossa mente, na nossa consciência, nos nossos valores ou nos nossos desvalores? Você vai para essas grandes megalópolis, eu falei de São Paulo, como poderia falar de qualquer grande capital do mundo. Qualquer grande capital do mundo, porque é um momento planetário, a gente está ainda no estágio do ego planetário. Estou falando de São Paulo porque é a nossa realidade aqui, você pode falar de qualquer uma, para falar de questão de poluição. Mas você vai nessas grandes cidades, nessas grandes megalópolis, o que você vê?
Você vê uma harmonia com a natureza. Essas grandes cidades que são símbolo da evolução da civilização. Olha o máximo que nós estamos atingindo da evolução da nossa civilização. Isso, uma civilização completamente baseada em paradigmas materialistas, consumistas, imediatistas, ególatras. Um competindo com o outro. Eu falei daquele negócio de querer chegar ao topo, né? Justamente tá todo mundo querendo chegar no topo, por isso que o mundo tá entortando desse jeito. E a gente esquece que a parada é sobre amar, sobre ter consciência, sobre buscar equilíbrio, balanço e tudo mais. Aí você vai para essas grandes megalópolis, o que você vê? Você vê uma harmonia com a natureza, você vê a natureza sendo valorizada, integrada, em equilíbrio com a civilização, porque dá para ter equilíbrio com a civilização. Essa é a questão, ninguém precisa ir para a caverna. Ou será que a gente está deixando isso de lado, porque não importa, não interessa? Como é que estão os nossos rios? Você chega lá, muitas vezes está lá o rio poluído, morto. Meu, se isso não te toca, o que está mascarando a sensibilidade da tua alma se isso não te toca? Honestamente, e ainda mais você, que se interessa por espiritualidade, por autoconhecimento. Vê o mundo chorando, vê o planeta sangrando diante da nossa ignorância. Me desculpe se eu estou usando expressões aparentemente fortes, mas você quer saber o que é forte? É a realidade que essas expressões estão querendo comunicar. Eu vou te contar um caso pessoal. Tá? Um caso para ilustrar um pouco essa questão. Estou falando de São Paulo aqui, é pessoal, tá? Nada contra, quem curte e tal, é uma coisa minha, particular. Mas eu sempre tive uma grande dificuldade na minha vida, que eu demorei muito tempo para entender essa dificuldade. Eu moro em cidade, pago conta, vou no mercado, tudo isso, tá? Só que eu busco morar num lugar que, né, eu possa valorizar minha relação com a natureza, tá? Mas enfim, mas eu moro relativamente próximo a São Paulo e vez ou outra tenho que ir para São Paulo. Cara, eu tinha um grande conflito, porque sempre que eu tinha que ir para São Paulo, eu passava mal. Eu ficava ruim, eu passava mal. E volto a dizer, isso aqui é uma coisa particular, porque uma vez eu falei isso, né? E teve alguém que falou, ah, seu preconceituoso, não sei o que. Não, é uma coisa minha. Se faz bem pra você, ótimo. Você descobriu o seu senso de equilíbrio, que funciona pra você, beleza. Eu descobri o que funciona pra mim. Talvez funcione pra você. Talvez, inclusive, seja a sua missão de luz, a sua missão espiritual. Sério mesmo. Tá ali, com certeza. Não é a minha, né? E como eu não tô acostumado, e como eu tenho uma sensibilidade em relação a isso também, eu ia lá e passava mal. E não entendia, né? E eu começava a me sentir culpado, porque eu não me dava o direito de me sentir mal ali. E as pessoas à minha volta, não, imagina, você acostuma, você tem que criar casca, você tem que ser parrudo, você tem que aterrar. É só você aterrar que você vai pra lá que tá tudo bem. Aí, cara, eu dou muita risada com essa questão de aterrar. Porque as pessoas que falam e falavam pra mim que eu tinha que aterrar, né, não passam 10% do tempo que eu passo com o pé na terra. Real, tá vendo isso aqui, ó? Isso é pé na terra. Claro que é simbólico, aterrar não é só pisar na grama, né? Mas essas pessoas não passam. E talvez pelo fato de eu passar com o pé na terra real, quando eu vou para um lugar que não tem terra real, eu me sinto mal, me sinto oprimido. Mas tinha sempre essa cobrança. Não, imagina, você tem que aguentar, é a vida, é o mundo, é o caminho do meio, você tem que se acostumar, aquela coisa toda. E eu começava a ficar mais mal ainda, né? Porque, pô, o que está acontecendo comigo? E era engraçado, porque aí eu fazia minhas práticas espirituais todas, seguia todo o roteiro da parada toda, ia lá, ao invés de eu ficar indestrutível, ao invés de eu ficar blindado, eu ficava mais sensível. Eu percebia, eu não conseguia ficar indiferente. Eu não conseguia ficar insensível às coisas que eu sentia. Às coisas que eu via. E era uma agonia dupla, porque era uma agonia objetiva, eu passava mal, né? E era uma agonia subjetiva, porque eu olhava à minha volta e eu via a materialização da antítese completa dos valores que eu prego, que eu acredito. Sobre ser humano, sobre vida, sobre tudo. Isso me entristecia ao mesmo tempo. E eu me sentia um peixe fora d'água, eu falava, meu, eu tô muito errado.
eu tô muito fora do mundo, não é possível, o mundo é assim, eu tenho que me acostumar. Imagina, cara, esse negócio de harmonia, de ideal, de beleza, de amor, de natureza, se toca, Yuri, o mundo não é assim. E ao mesmo tempo que eu tava lá, ruim, pelo amor de Deus, me sentindo mal, quero ir embora. Ah, Yuri, mas você acostuma. Você passar um tempo lá, você acostuma, com certeza. Aí, depois de um tempo, eu perguntei pra mim, mas será que eu preciso me acostumar? Porque eu lembrava de Krishnamurti, de professor Hermógenes, de Pierre Weil e de tantos outros grandes iluminares do nosso pensamento, dizendo assim, não é sinal de saúde você estar bem adaptado a uma sociedade doente. Não que, se você mora num lugar assim, não que se você está ali com consciência, né, que significa que você está adaptado, que não é isso. Espero que você entenda, espero que você não se ofenda se você mora em São Paulo. Na moral mesmo, espero que você não se ofenda se você curte o rolê. E que bom que você curte, eu tô falando que pra mim não funciona. Pra mim não funciona. Só que eu me sentia muito culpado, porque todo mundo, não, imagina, é a vida, é o mundo, não tem nada demais, vai lá, né, tá de boa e tal. Até que eu conversei com um professor tibetano meu na época e falei, cara, porra, foi tanto tempo que eu fico aí praticando e fazendo tudo que vocês falam pra fazer. E meu, quando eu venho aqui, ao invés de eu estar blindadão, de eu estar insensível, de eu não sentir nada, de eu tirar de boa, quando eu venho pra cá, aí que eu sinto. Eu não consigo ser insensível pra isso. Quanto mais eu medito, mais eu sinto a terra. Quanto mais eu conheço minha mente, mais eu fico sensível à mente dos outros. E eu não vou mentir, me faz mal. E as pessoas não me davam o direito à minha volta de compreender, de validar o meu não me sentir mal. E aí que eu me sentia mais mal ainda. Elas não validavam, eu me sentia como se eu não tivesse o direito de me sentir mal. Ali. Só porque estava todo mundo de boa, se sentindo bem, e pá, e é o normal. Será que é o normal ou será que é o normótico? Né? E eu me sentia na agonia de, porra, todo mundo de boa, só eu aqui causando, né? Até que eu ouvi esse meu professor e ele disse... Vou te contar um exemplo, vou te dar uma história para você entender um pouco. Pega um pinguim. Um pinguim é um animal belo. Ele está lá vivendo na geleira dele. Se você pega esse mesmo pinguim e leva ele para Copacabana, o que vai acontecer com esse pinguim? Não vai dar muito certo, vai? Eu acho que não vai dar muito certo. Simplesmente porque não é um ambiente condizente à natureza dele. Aí eu falei, tá, mas o pinguim é o pinguim, eu sou eu. Aí que tá o detalhe. Tudo bem que o pinguim é o pinguim, mas o ser humano ele esquece que ele também, assim como o pinguim, assim como outras espécies, ele também faz parte da natureza. Só que o ser humano, com o ego gigante que ele tem, ele quer se achar invencível, ele quer achar que ele tem que dar conta de tudo, que ele tem que se sentir bem em quaisquer condições para conseguir quaisquer que forem os objetivos dele. E esquece que não, tudo é um delicado fio de navalha, tudo é um delicado mecanismo de equilíbrio, de causalidade. Para que a vida se mantenha em harmonia, em equilíbrio, muitos fatores têm que ser observados. É como a alimentação, é como exercício físico. E pode ser que você não seja mais sensível, muito sensível para a alimentação, por exemplo. Você pode ir lá comer tijolo que está tudo bem. Mas talvez você sinta mais a questão da ausência da natureza, talvez você sinta mais a questão da poluição da psicosfera, né? E aí eu fui entendendo aos poucos, né, que a gente tem essa questão de ultrapassar os nossos limites. Isso é muito importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução aqui no planeta. Mas tão importante quanto é a gente também aprender a respeitar alguns desses limites e a nos adaptar. Porque se a gente está aqui antes para amar do que para ser fodão, o amor também tem que começar com a gente mesmo, tem como a gente precisa entender como a gente funciona. Isso aqui é um instrumento de trabalho nessa dimensão. Quando você ganha um instrumento precioso, você cuida desse instrumento. Você vê o que funciona para ele, o que não funciona. Pode ser que para você funcione bem, lá, para mim não funciona. Cada um funciona de um jeito, você tem que entender como é o seu manual de instrução.
Você ganha um instrumento precioso para trabalhar e ele fala assim, ó, não põe ele no sol. Você vai largar ele no sol? Não põe ele na sombra. Você vai largar ele na sombra? Não deixa juntar sujeira. Você vai deixar juntar sujeira? Se você valoriza aquilo. Não estou falando para você estagnar na sua zona de conforto. Estou falando que a gente precisa ter um pouco de consciência acerca do que a gente está criando, porque a gente acha que a gente pode tudo, que nada nos afeta, que é só a gente ir levando a vida do jeito que a gente está entendendo que a vida deve ser feita, que não dá nada. Imagina, tá todo mundo aí de boa, fica quieto e continua vivendo, está incomodado à toa. Não! O preço vem! Pode ser que a gente não consiga enxergar essas coisas de imediato, mas tem gente que vai enxergar. Cada um tem uma percepção particular da vida preciosa para contribuir com o todo. E aí eu percebi que essa minha sensibilidade é o que permite, né, apesar de me fazer ficar mal nessas situações, é o que me permite estar fazendo esse canal para vocês. Para ter inspiração, para às vezes levar uma mensagem que você está precisando naquele dia. Para trazer os livros psicografados, para trazer tudo. E eu não preciso ir muito longe, né? Depois eu estava vendo o relato de uma amiga indígena. Ela foi criada lá numa tribo, eu não lembro onde, acho que no Acre, e aí ela foi fazer faculdade em São Paulo. E até então eu me achava o patinho feio da parada, né? E ela foi fazer faculdade lá em São Paulo. E ela conta que toda vez que ela estava indo lá para a USP, ela pegava ônibus, ela passava mal, né? E aí eu fui vendo que outras pessoas silenciosamente também ficavam ruins. Só que não admitiam, não buscavam a causa, não entendiam o porquê, né? Aí eu tava conversando com um amigo meu que é alpinista, vive lá nos Himalaias e Everest e tal, e ele tava falando de um lama, um monge tibetano, idoso, sábio, que morava lá na região, num mosteiro elevado lá nas montanhas. Já com idade avançada, deu uns piripaque no monge, e ele ficou meio mal de saúde, e falaram, bom, vamos internar o monge, vamos internar o lama. Aí pegaram o lama, tiraram ele lá do mosteiro, e levaram para a cidade grande lá no Nepal. Muvucona, Hard, pá, pararapá, internaram o cara. O cara começou a piorar. Aí o monge, na sabedoria dele, e eu acho que sentindo aquilo, acho que ele também tinha alguma sensibilidade assim, falou, olha, por favor, me leve de volta ao mosteiro. Me leve de volta ao mosteiro, porque aqui eu vou piorar. Assim eu vou piorar, né? Vamos colocar com as nossas palavras, com essa psicosfera, com essa agitação toda, eu vou ficar ruim. E começou a ficar ruim. Aí o pessoal pegou, levou ele pro mosteiro e aí lá ele melhorou. Não estou querendo dizer para você que você tem que ficar enfurnado no seu mosteiro. Vida é evolução, vida é superação, vida é movimento. Mas a gente tem que entender, fazer a seguinte pergunta: o que vale a minha superação? Para que eu, sabe, tem tanta coisa que a gente precisa superar, tanta coisa que a gente precisa trabalhar na nossa ignorância, né? Tanta coisa. E olha, a gente não precisa nem ir nesses casos. Você pega, por exemplo, o espírito Ramatiz. Ele conta que Jesus, ele tinha um dos motivos pelos quais ele se afastava para os desertos e para a natureza, segundo o espírito Ramatiz, versão de Ramatiz dele, só estou colocando aqui para você, não sei se você vai concordar ou não, mas ele dizia que a psicosfera, a atmosfera psíquica energética, de onde ele estava ali, às vezes estava tão saturada de ódio, de ignorância, de violência, que às vezes para ele fazer uma asepsia fluídica, ele precisava ficar em contato com a natureza. Sabe? Se purificar um pouco daquilo. Isso é relato de Ramatiz. Se você não acredita no relato de Ramatiz, a gente não precisa nem ir muito longe. Pega Emmanuel, o mentor do Chico Xavier. Mentor do Chico Xavier. Ele trabalhava com o Chico Xavier, então ele estava próximo à crosta terrestre, à psicosfera da Terra. E a gente sabe que a psicosfera da Terra não é a melhor do mundo. A gente está buscando trabalhar, cada um está fazendo a sua parte. Mas não era a melhor do mundo. E para um espírito do quilate de Emmanuel, aquilo intoxicava em alguma forma. E veja que isso é uma questão meio que física da coisa. É quando você vai entender equilíbrio de cargas, até na física, você entende que sistemas, para eles se manterem em equilíbrio, existe a troca de cargas, né? Isso envolve também o campo psíquico, o campo energético. E aí, Emmanuel, ele passava a semana trabalhando com o Chico, e agora eu não me lembro se era quinta ou se era domingo, eu acho que era domingo. Ele ia para os altiplanos espirituais, numa região espiritual muito elevada, onde ele não pertencia, mas onde morava Lívia Lentulha, ou o espírito que havia sido Lívia Lentulha no passado, que foi a esposa dele na época que ele foi Publius Lentulus, o senador romano.
E aí ele ia visitar a Lívia nessas regiões elevadas, a qual ele não pertencia, mas ele podia ir para visitar, por dois motivos. Primeiro, para ver a Lívia, para se reabilitar, porque ele tinha tratado mal ela na época. E o segundo motivo, isso nos conta o próprio Divaldo Franco, né? O próprio Chico contou para ele. Um dos motivos, o segundo motivo, era para ele fazer a asepsia fluídica. Porque ele passava muito tempo aqui na nossa psicosfera também, de agitação, de egoísmo e tal, que ele precisava se retirar um pouco para purificar. O que nos permite essa purificação? Quer você sinta isso mais intensamente ou não? Contato com a natureza. A gente não precisa nem ir para o meio do mato. Se a gente conseguir criar um balanço, um equilíbrio entre essas coisas, a gente conseguir integrar a natureza à nossa vida, isso já vai ajudar muito. E volto a dizer, quer você perceba ou não, quer você seja a pessoa que come o negócio de leite e passa mal, quer você seja aquela pessoa que come e vai ficar ruim daqui 30 anos. Só que eu quero te dizer uma coisa, não é um absurdo a gente falar isso de que, essa poluição não vai causar nada. Você sabe que vai causar. Quem está te falando isso não é esse vídeo, é a tua consciência. Saiu uma pesquisa dessas Associations of Stress or whatever, há uns 2 anos atrás, e eles colocaram o Brasil como o segundo país mais estressado do mundo. Cara, o Brasil, bicho, esse paraíso que a gente ganhou. Só que a questão é como é que a gente está usando esse paraíso. E nessa estatística, nessa estimativa, 2 causas principais. O primeiro é convivência estressante. Você está lá no seu trabalho, aquelas pessoas chatas que você não consegue ter uma relação. A gente está numa sociedade que não importa o coração a gente criar relações harmoniosas. Não, você tem que ganhar dinheiro e pagar suas contas. E ambiente. Os ambientes que a gente está carregando, o tanto de carga, de estresse. Você acha que o estresse fica só na tua cabeça? Não! A nossa mente, ela lança raios, ondas. Isso fica nessa atmosfera psíquica, no éter. E fica saturando a atmosfera. Você acha aí que toda ansiedade é apenas ansiedade? Não estou falando que não possa ter a causa patológica. Mas será que todos os sintomas de ansiedade, todas as pessoas que sentem ansiedade é apenas ansiedade? Toda depressão é só apenas depressão? Todo pânico é só pânico? Toda fobia social é só fobia social? Ou será que a gente não está saturando a atmosfera de ondas mentais que estão em sintonia com um paradigma, com um estilo de vida que não está fazendo bem para a galera? E a gente está cego, a gente nivela por baixo e acha que é isso mesmo, que tá normal, que é isso aí, engole, é assim a vida pra todo mundo e vamos nessa, e se lasque, não interessa o que você tá sentindo, o que você não tá sentindo. Cara, onde é que a gente perdeu o juízo? Segundo país mais estressado do mundo? Brasilzão? Olha o clima que você tem aqui, olha a lindeza que você tem aqui. Só que a questão é, a gente se conecta com isso, a gente sintoniza com isso. Com o que a gente está sintonizando? E aí entra a questão dos nossos valores. O que tem valor pra gente nessa parada toda? A gente está integrado ao meio, a gente está sabendo observar aquilo que é equilíbrio. Sabendo entender que nós somos seres da natureza e como seres da natureza, e tudo na natureza é perfeito e frágil. Você também, bonzão. Você também. Entender isso não é sinal de fraqueza. O pinguim que fica mal em Copacabana, ele não fica mal em Copacabana porque ele é incompetente, porque ele é fracote, porque ele não aguenta. Não. É porque aquilo não está em equilíbrio com o padrão dele. E não é que é um padrão elevado, não é que você precisa ser igual a Emmanuel, igual a Jesus, ou apenas pessoas assim que vão se sentir. Não, é todo mundo. Custa entender, é só você observar a natureza e ver como que ela funciona. Eu gravei uma versão antes desse mesmo vídeo, e logo no final do vídeo apareceu um beija-flor no próprio vídeo. E curioso, porque o beija-flor em algumas culturas xamânicas é símbolo, né? É um símbolo muito importante de espiritualidade. E cara, o beija-flor é um passarinho que ele não pode ser engaiolado, que ele não admite ser engaiolado. E é muito interessante porque o beija-flor, ele vai nos lugares onde o equilíbrio mínimo é observado. A sincronicidade dessa coisa. Gente, está escurecendo, está entardecendo, a luz vai baixar um pouquinho, mas a gente vai continuar conversando, tá? Eu quero chamar a atenção para outras coisas aqui, porque às vezes a gente fala assim, não, o mundo é isso mesmo, tá tudo certo,
né, pá, e beleza. Não. Porque às vezes você vai lá, você assiste, vamos ir um pouco para fantasia para ficar mais fácil o contraste da didática da coisa. Você assiste lá um Senhor dos Anéis. Aí você chega lá no Senhor dos Anéis, no Hobbit e tal, aí você vê aquelas cidades élficas. Como é que é uma cidade élfica? Tudo integrado com a natureza, em harmonia com o meio, e cultura valorizada, e esse senso de transcendência, aquela coisa toda, aquela harmonia com o meio. Pá. Você olha para aquilo, o que você fala? O que você fala? Pô, que lugar da hora! É ou não é? Só que lugar massa! Eu queria que isso existisse, que isso fosse verdade. Bem que podia existir um lugar assim. Ou ainda, né, quando eu desencarnar, eu quero ir para um lugar desse. Porque, pô, que legal, né, e tal. Gente, eu vou ali para aquela luz ali embaixo, né? Eu queria que existisse um lugar desse e tal. Quem sabe se eu morrer e tal, um dia vai ter um lugar assim. E eu te pergunto, por que não pode ter um lugar assim? Eu não tô falando que tem que existir elfo, não me entenda mal. Não põe palavra na minha boca, né? Não tô falando que tem que existir elfo. O que te impressiona naquilo não são os elfos em si, mas são os valores por trás da manifestação daquela realidade que depois se expressa na materialidade daquela civilização. São os valores. Os valores de harmonia com o meio, de bondade, de valorização da arte, do belo, esse senso de transcendência, de harmonia, disso tudo, né? E a pergunta que eu te faço é por que isso não pode ser real? Não o elfo. Mas por que esses valores não podem se manifestar na materialidade de como a gente vive o mundo, de como a gente cria a nossa sociedade, os nossos meios? Por que não? Cara, não está muito longe. Não está muito longe. Eu estava vendo essa semana muitas reportagens, documentários, entrevistas. Eu vou pegar uma luz legal aqui. Deixa eu ver se ajuda. E entrevistas sobre mosteiros cristãos do Brasil. Não estou falando de yogi do Himalaia, de budista, de hindu, de mestre sufi, não. Estou falando, as cigarrinhas cantando aí. Estou falando de um contexto cristão, nosso aqui, Brasil. Às vezes a gente desvaloriza isso, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Deixa eu ver se fica bom aqui assim. Assim fica legal. E aí a gente fala, né? Não, esse povo vive no claustro, tadinho deles, não tem liberdade, não tem alegria. Só que você ia ver a reportagem, você via a alegria daquelas monjas, das freiras, dos monges. Isso aqui não é uma apologia para você virar monge. Eu estou só contextualizando essa questão de paradigma de estilo de vida e como a gente materializa isso coletivamente. Esse aí ia ver, cara, era uma paz na voz, o brilho na pele, o sorriso que vinha dos olhos, um senso de harmonia. Não é que eles são perfeitos, mas eles tinham criado um meio que estava em equilíbrio. Não é que o monge é mais evoluído espiritualmente, pode ter gente na cidade que é mais evoluída espiritualmente. E às vezes justamente por ser bastante evoluído que está conseguindo ancorar a luz lá na cidade. Não é para qualquer um isso daí. Mas entenda que o meio ali está em equilíbrio. Pode ser que aquele monge não seja o mais evoluído, mas o meio está em equilíbrio. Eu não sei como que aquele monge vai ficar se ele tiver que ir no mercadão municipal lá no meio da muvuca para comprar peixe. Não sei se ele compra peixe. Sei lá o que ele compra, enfim, né? Eu não sei como que ele vai se sentir lá. Mas, quando você via as pessoas que vinham da cidade, as pessoas que vinham do mercadão e entravam no mosteiro, lá nas reportagens, você via o impacto positivo que o meio em equilíbrio tem poder de causar nas pessoas. O que o meio em equilíbrio é capaz de fazer. Até para despertar virtudes que estavam ali latentes. E às vezes até fico me perguntando, porque a gente fala assim, não, porque o monge bom mesmo, ele vive lá no meio da muvuca e tá tudo certo, ele tá em paz. Claro que a gente tem que buscar uma paz imperturbável. E claro que isso é uma coisa muito difícil da gente conseguir. Às vezes eu me pergunto, será que teria menos mérito essa freira lá que tá lá sorrindo no mosteiro, de repente ela vai viver um ano lá no meio da cidade, no hardcore. E de repente ela fica mal, ela fica estressada. Será que é necessariamente fraqueza dessa monja? Será que ela que é incompetente, que ela não consegue manter a paz dela? Ou será que a gente está vivendo criando e sustentando um meio
tão incoerente e tão desequilibrado que a gente não está observando isso, que qualquer santo que você põe lá no meio dá uma entortada. Não estou falando que é impossível você alcançar a paz lá no meio da cidade, porque talvez esse seja o grande objetivo, né? Mas entenda que não é uma premissa da nossa busca, da nossa vida, viver em lugares necessariamente assim. Por quê? Para quê? Lembra que eu falei, o planeta é um, mas mundos são vários. Que mundo que a gente está sintonizando? Então assim, os monges lá, as freiras, não têm a mesma expressão cultural, religiosa, imagética que os elfos. Mas eles entenderam os mesmos princípios. Claro que os elfos no sentido fictício, mas só para a gente entender. Mas os mesmos valores estavam presentes. Você via aqueles mosteiros completamente integrados à natureza, valorizando aquilo tudo, né? Um senso completo de meditação, de oração, de trabalho, de servir, de caridade, de estudo, de ajuda, de autocura. Você via valores e princípios de um estilo de vida muito parecido. Isso acontecendo neste plano aqui. Não é num plano superior, não é num país desenvolvido, é aqui, no Brasil. Pra gente, com a gente, né? Então, pra gente entender um pouco essa relação. Eu vou agora mudar o cenário só por causa da iluminação, mas a gente continua essa conversa aqui. Agora sim. Então vamos continuar a nossa conversa agora com uma iluminação melhor. Veja, esses exemplos mais pitorescos que eu falei, né? A gente foi para ficção, para fantasia, para os elfos, para a gente, né, trabalhar com a nossa imaginação, mas a gente foi para os mosteiros e tal, para a gente perceber o seguinte, que quando a gente muda os valores aqui dentro, o próprio ambiente à nossa volta se adapta, se constrói, se reconstrói. Volto a dizer, quem disse que esse modelo de mundo que a gente vê aí, esse modelo das reportagens, da poluição, esse mundo de 40 carros batendo por conta de poluição que o cara não consegue ver quem está na frente, esse mundo de 500 toneladas de poluição num rio, em pleno 2019, quem disse que esse mundo é o único mundo possível, o único mundo que existe, o único mundo que a gente tem que viver? Talvez se você vem aqui, está aqui nesse mundo, está encarnado aqui e não se sente encaixado, não se sente adaptado, talvez seja justamente por isso que você está aqui, para trazer essa transformação, trazer os seus ideais, os seus valores de harmonia, de beleza, de paz, de amor para cá. E esse chamado talvez você já tenha recebido, talvez você já esteja honrando esse chamado de alguma forma. Mas esses exemplos mais pitorescos, né, mais afastados, mais contrastantes que eu usei aqui, só para chamar a nossa atenção num nível didático, né, da freira, do monge, dos elfos, e não estou falando que é para você virar monge, né? Eu vivo na cidade também, mas é para a gente perceber que quando a gente tem valores que buscam autoafirmar a nossa natureza, a nossa essência, a própria natureza externa, ela entra em harmonia com o meio que a gente cria, que a gente manifesta. Então veja como isso é uma questão de uma revolução silenciosa interna. Quais são os meus valores? Porque é o seguinte, você pode ir lá ver os elfos, né? Você vê lá o filme e fala, cara, que legal, que da hora. Bem que podia ter um lugar assim. Mas a pergunta é, quanto que eu bancaria um lugar desse? Será que eu banco aqui dentro de mim? Será que eu realmente acredito nisso? Será que eu realmente aposto nisso? Isso tem valor para mim? Viver uma vida integrada à natureza? Trazer a natureza para o meu dia a dia? E às vezes você vai falar, cara, isso que você está falando está certo, mas está me dando uma agonia, porque não tem como eu mudar muito a minha situação. Eu moro aqui com a minha mãe, com os meus pais, e estou fechado aqui num apartamento. Eu até entendo o que você está falando, mas o que eu faço? E eu entendo essa situação, porque é uma situação comum para todo mundo. Pode ser que no momento você esteja aí no apartamento, esteja numa situação, talvez por uma situação kármica, talvez para aprender alguma coisa, não sei. Mas vamos supor que daqui 5, 10 anos você esteja numa situação diferente. E a vida pode ser que dê essa oportunidade para a gente. Mas para a gente saber onde que a gente vai estar daqui 5, 10 anos, como que a gente vai estar co-criando coletivamente isso tudo, ou individualmente, né? Você vai estar sintonizando com outras propostas individuais que vão estar pipocando pelo mundo. Para a gente saber, para você saber onde é que você vai estar daqui 5, 10 anos, quando você puder, quando não sei, né? A gente tem que estar muito claro aqui, a gente tem que saber que valores que a gente vai defender a partir desse momento.
O que é aceitável a partir de agora, o que não é mais aceitável. E não é aceitável ou inaceitável a partir de uma perspectiva idealista, egoísta. Mas justamente por você ir além do ego e ver aquilo que está prejudicando a coletividade. O que está ferindo o mundo. O que fere o mundo também te fere, porque você é o mundo, você não está no mundo. Você é o mundo se expressando. Então o que a gente está valorizando? Pô, na minha casa, pô, eu estou colocando planta, sabe, coisa mínima. Aí, Yuri, mas colocar planta às vezes você tem uma varandinha. Vamos pôr uma plantinha, vamos plantar ali para começar aos poucos cultivar isso. Quanto que eu realmente me importo, para além da postagem nas redes sociais. E é engraçado porque assim, eu vivo na cidade e o que eu acredito? Eu acredito que você tem que ir para a gruta da caverna? Não, eu acredito no equilíbrio. Eu acho que a gente tem que buscar esse equilíbrio. Você não precisa fugir da cidade, mas trazer com a sua consciência, com a sua manifestação, essa harmonia com a natureza para onde você se encontrar. Isso não é impossível, né? Então eu acredito num ideal de equilíbrio. Por que a gente não pode ter a civilização em harmonia com a natureza? Por que não? Em harmonia, em equilíbrio. E aí eu vivo na cidade, trabalho na cidade, vou fazer compra, banco, aquela coisa toda. Só que eu busco, como eu havia dito, trazer espaços de natureza para estar me integrando com aquilo. Tem preço, tem sacrifício, tem custo, tem tudo isso. Não é de graça. Não estou falando de graça de dinheiro, porque muitas vezes é de graça de dinheiro. Você sai para passear no mato. Mas existem situações, circunstâncias, nem sempre é fácil. E eu entendo. Mas eu busco isso. E busco, à medida do possível, trazer um pouco dessa rotina de serviço, de trabalho, de meditação, de oração, vivendo na cidade. Eu não estou em nenhuma ordem religiosa. Estou contribuindo na sociedade tranquilamente. E eu tenho isso desde pequeno. E eu lembro que na minha pré-adolescência, quando isso era mais forte, eu gostava de ficar mais meditando no mato e tal, muita gente que estranhava essa relação com a natureza, que não tinha uma proximidade com a natureza, via isso, via eu próximo da natureza, e veja, eu fazia toda a receita de bolo, eu fazia tudo que a sociedade falava para eu fazer. Você tem que fazer isso, você tem que estudar, você tem que fazer ali, você tem que ir em tal lugar, não poupar tempo, não sei o que. Fiz. Agora eu vou para próximo da natureza, vou meditar, vou estudar, vou servir. Tá? Já fiz. Agora vou fazer o que eu acredito. E ali, pessoas que não tinham essa proximidade com a natureza e que estranhavam eu gostar da natureza, chegavam para mim e falavam assim, não, porque você tem que viver o caminho do meio, porque esse não é o caminho do meio, e patati patatá. E eu sempre fui uma pessoa sensível à opinião assim, das pessoas mais velhas, falava, não, vai ver que realmente eu estou errado, não sei o que tem. Só que aí eu percebia que essas pessoas elas não tinham moral para falar aquilo. Porque elas estavam falando que o jeito que elas viviam era o caminho do meio. Mas sem ia ver o jeito que elas viviam, elas estavam com um monte de problemas, até orgânicos, por conta de estilo de vida desregrado. Então aquela pessoa não tinha moral, era um cego querendo guiar outro cego, né? E aí entra algo que um outro professor meu, um professor de Kung Fu, comentou que foi genial isso. Isso a gente tem que ter essa noção clara. Porque vai vir muita gente, vai olhar para o seu estilo de vida autêntico, em harmonia, original, e vai falar assim, não é assim que você tem que viver. Então esse meu professor de Kung Fu, ele fala o seguinte, a gente tem a evolução que ela é espiritual e material. Essas duas elas deviam estar indo juntas. A evolução espiritual e a evolução material. Só que por alguma decisão coletiva nossa, a gente resolveu estacionar um pouco a espiritual e avançar na material. E aí ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que a material avançou. E aí esse pessoal aqui da material quer agora chegar para o resto da galera e falar que o caminho do meio é o deles. Falar que isso aqui é o caminho do meio. Esse povo aqui quer te ensinar o que é o caminho do meio. Me desculpa, eles não estão no caminho do meio. Já é outro extremo. Já é outro extremo. Então veja, esse é um discurso sobre achar o ponto de equilíbrio. Não é nem a gruta, tudo bem, você curtir a gruta, você curtir o mosteiro, cada um na sua. Da mesma forma, você curtir a cidade, que bom, seja feliz. E leve essa felicidade para lá, porque talvez esteja precisando. Que legal que você gosta, que legal que você se sente bem, que você está lá, que legal. Nada contra. Né? Mas
me toca muito essa perspectiva da gente buscar um equilíbrio, da gente estar na iminência dessa urgência. Talvez nem um extremo e nem o outro. A gente tem que, coletivamente, humanamente, historicamente, socialmente, antropologicamente, a gente tem essa vivência que ela é social, né? Que ela se ancora na civilização. Não adianta, o ser humano é um ser coletivo. A gente vai viver em civilização, a gente vai viver na cidade. Mas a pergunta é por que a gente não pode equilibrar essas coisas? Esse mesmo professor estava até falando que há um tempo atrás, há décadas atrás, quando o pessoal valorizava mais isso, aquela época dos seus avós que moraram no sítio, aquela coisa toda, que tinha esse contato mais íntimo com a terra, ele falava assim, cara, você vai ver que até os terrenos das casas, o mesmo terreno que você tem hoje, né, há uma época atrás, parte maior desse terreno era dedicada a quê? Ao quintal, ao jardim, o cara tá lá com a mão na terra. Hoje em dia você vê muita gente assim, quintal? Imagina, é área útil, taca concreto, que mané quintal, né? Não importa. Então veja como é uma questão de paradigma, como que a gente está pensando o mundo coletivamente, o que é o mundo para você? É só ganhar dinheiro e pagar conta? Claro, que legal que você ganha dinheiro, espero que você ganhe muito dinheiro. Nada contra, eu não sou hipócrita em relação a isso. Mas isso não vai trazer realização. E não só não vai trazer realização, como todo mundo querendo muito disso, sem pensar no resto, está causando desequilíbrio no planeta. A gente está deixando para pensar em meio ambiente, em natureza, tarde demais. A água está batendo na bunda. Está molhando o Bilal ali, cara. E o que mais precisa acontecer? Mas o que mais precisa acontecer? Em 2019, na era da informação, que você tem um Google na tua frente que você acessa conteúdo sobre qualquer coisa. Falta de informação já não é mais desculpa. Falta de consciência também não é. Porque a gente tem como perceber as coisas hoje em dia. Tem quem ouvir, tem o que ver, tem tudo de referência. A gente fala muito em cura planetária. Mas cura planetária é planetária. É o ser humano no seu meio, como manifestação desse meio. Por que não pensar diferente? Por que não? Por que a gente tem que aceitar um paradigma de vida, um paradigma de mundo e falar é a única maneira possível? Não! Por que é a maneira que existe? Porque de repente isso surgiu na mente de alguém, alguém sintonizaram, investiram tempo, energia, recurso e criaram esse modelo que a gente tem. Mas nasceu na mente de alguém. Nasceu nos valores, nasceu em paradigma. O visível é reflexo do invisível. E quem disse que um visível diferente não pode ser diferente, não pode existir? Para isso a gente tem que criar um invisível diferente, um valor aqui. Por isso que é o momento de uma revolução silenciosa que vai começar na consciência de cada um. Como eu valorizo a minha integração, a minha harmonia com a natureza, como que eu trago isso para a minha vida. Me desculpe, se de repente você abre a janela da tua casa e você não consegue enxergar uma árvore próxima, tem alguma coisa muito errada. Apesar de ser um pensamento crítico, e a gente tem que ter esse pensamento crítico agora, porque é urgente, não é uma crítica a você, é uma crítica à situação. A gente precisa fazer alguma coisa. Você acredita em reinos espirituais elevados? Como que você acha que é num reino espiritual elevado? Você acha que é tudo sujo, largado, destruído, desmatado? Ou é integrado com a natureza em harmonia também? Por que não? Por que não? Por que isso não é possível? Isso é possível. Se você está pensando nisso, é possível. Mas tem que gastar muito dinheiro. Desculpa, para manter o mundo do jeito que está, tem que gastar também muito dinheiro, e talvez até mais. E a gente gasta para manter o mundo do jeito que está. Gasta. Não vem falar de crise. Gasta sim. Para manter o mundo do jeito que está, também é preciso de muito dinheiro. Não é dinheiro a questão. É paradigma, é visão. Claro que talvez você está lá sozinho, eu quero comprar uma chácara, mas não dá. Né? Talvez não seja nem essa a situação, mas como que eu posso trazer para a minha vida onde eu estou?
Não é sair de onde eu estou, não é fazer a revolução. Onde eu estou, como que eu posso valorizar isso, trazer isso para a minha vida? E aí, com o tempo, isso vai se manifestando, cada qual em seu contexto. Às vezes é na sua casa que você vai trazer a natureza ali, vai ter uma rotina diferente, um ambiente diferente, uma valorização para um jardim, sei lá, um trabalho voluntário que você vai fazer, um plantio de árvores que você vai se comprometer. Às vezes é uma galera que vai se unir, vai fazer uma ecovila. Às vezes é um cara que vai para o mosteiro, né? Às vezes é uma pessoa que vai buscar alertar os outros. Mas a gente tem que se movimentar. A gente fala em meditação, em autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente entende que nós somos uma unidade com isso tudo. E que a gente precisa cuidar. E que da mesma forma, para a natureza se manter, ela precisa observar um fio tênue de equilíbrio em tudo. Nós também somos a própria natureza. E por mais que a gente ache que nós somos invencíveis, inatingíveis pelo que quer que aconteça e pelas consequências de tudo, e dane-se isso, não importa, importa eu conseguir o que o meu ego quer. Nós também somos essa natureza se manifestando. Ou seja, se nós não observarmos esse equilíbrio, quer você sinta isso com mais intensidade ou não, o que vai acontecer? Amiguinho, tudo em o universo, tudo em a natureza precisa manter um padrão de equilíbrio para se sustentar. Não é difícil. Então, quão urgente que é essa questão desse ativismo pró-natureza, da forma que for, que você puder fazer, que você puder exemplificar de alguma forma. A gente não vai conseguir exemplificar tudo. Eu talvez vou fazer a minha partezinha aqui e vou falhar em um monte de outras. Talvez você também, mas a sua partezinha com a minha partezinha vai fazer essa mudança que a gente está se propondo, escolhendo, ou não estamos escolhendo. Porque você passou uma hora aqui me ouvindo. Se isso aqui não tocou nada em você, não sei nem o que você está fazendo aqui. Talvez isso que eu esteja falando reflita um pouco daquilo que você acredita também. Né? Porque a gente vem coletivamente, a gente encarna coletivamente com projetos parecidos, em sintonia com o momento o qual a gente vai estar encarnado. Então, isso que está em mim provavelmente também está em você. Nem que seja em germe, em semente, esse vídeo pode estar te despertando isso. Então eu quero terminar contando uma história que eu falei que o mundo velho não quer ser mudado. Não adianta você chegar lá no meio do centro da cidade do México, de sei lá onde, La Paz, e falar, gente, porque o verde é importante. Claro que a gente precisa ter também essa mobilização, né? Essa ação ali dentro. Isso precisa acontecer. Mas eu aprendi que o mundo velho não quer ser mudado. Que a gente tem que criar mundos novos, alternativas novas. E não se engane, esse mundo que a gente tem aí também é uma alternativa. A gente fala que os diferentes é que são alternativos. Não, isso aí também é uma alternativa. Quem disse que é a única opção? Não, isso aí é alternativo também. Então eu aprendi a duras penas na minha profissão o seguinte, que talvez o mundo velho não queira ser mudado porque ele funciona muito bem para pessoas que gostam daquilo. E tá tudo certo. Tá bom, a gente respeita, são formas diferentes de pensar. Enfim, eu sou pedagogo. Eu me formei porque eu não gostava de escola. Eu não gostava da forma vigente da instituição escola se organizar e sempre imaginei uma instituição diferente, mais humanitária, mais focada nos potenciais nossos, enfim, né? Falei, vou fazer pedagogia para criar uma escola diferente. E aí me formei e fui trabalhar numa escola tradicional. E falei, vou fazer a revolução, vou fazer todo mundo pensar diferente. Egoísmo meu também, né? Vou fazer a revolução aqui. O que aconteceu? Apanhei lá dentro, imagina. Né? O sistema não queria aquilo. E eu entendi que não era uma questão de eu entrar lá dentro e fazer a revolução, fazer as pessoas pensarem como eu, porque eu percebi que para aquelas pessoas que estavam sintonizadas com aquilo fazia sentido e aquilo era o melhor para aquelas pessoas. Elas queriam aquilo. O que eu vou chegar lá e falar que aquilo está errado? Elas querem, para elas faz sentido. Tem gente que heroicamente tenta mudar e às vezes consegue. E eu não consegui. Eu entendi no meu fluir de vida, no meu Dharma, que não era uma questão de eu entrar lá e mudar tudo. É uma questão de eu criar algo diferente. Exemplificar uma proposta diferente. Porque aquilo dá uma segurança para aquelas pessoas também. É uma zona de conforto, é seguro, eu sei como que é isso. Funciona? Funciona. Né? Porque esse mesmo sistema educacional que está fazendo essas coisas é que está criando esses adultos que estão fazendo isso com o mundo. E desculpa, mas a coisa começa lá na escola.
Desculpa, começa na escola. E eu vi ali em loco que realmente os valores que são pregados ali é para fazer esse ser humano utilitarista, robótico, artificial, superficial, consumista, materialista. Não estou falando que é para ter religião, não é isso. Mas eu entendi que eu precisava criar um mundo novo, entre aspas. Não é mudar o mundo, porque a gente é idealista, a gente quer mudar o mundo. Mentira, isso aí é presunção nossa. O que vale é a gente saber o que é importante pra gente e ser fiel a isso. Quando a gente é fiel a isso, a gente começa, sem perceber, a manifestar isso à nossa volta. E aos poucos isso vai tornando forma material. O invisível, aquilo que antes era invisível, começa a aparecer no visível. E se aquilo tem valor, se aquilo tem consistência, outras pessoas vão sintonizando, vão chegando, vão vendo que aquilo tem algum valor. Se realmente tiver, porque se a gente estiver errado também, está errado, está tudo certo. A gente tem essa chance também, a gente pode errar. Mas eu acho que a gente não está errado nisso, pelo menos. Nisso. Acho que em 2019, se a gente não está percebendo o que está acontecendo com o mundo, né? Mas é uma questão dessa fidelidade, que aos poucos a gente vai materializando a nossa volta com o nosso exemplo, com os nossos valores, com o nosso estilo de vida, com aquilo que nós acreditamos e esposamos de ideal, de valor. E aquilo aos poucos vai tomando forma visível. E aí a gente vai sintonizando com outras ilhas de ideais, outras pessoas que também se acham patinhos feios ao redor do mundo, que valorizam a natureza, que valorizam a transcendência, que valorizam o bem e o belo, o amor, a essência, a paz. E a gente vai tocando, a gente vai sintonizando, a gente vai se unindo. Por isso essa revolução silenciosa, por isso essa revolução que começa aqui dentro, por isso que essa revolução não vai começar lá de fora para dentro, com o governo dando um jeito. Não estou falando para a gente se eximir também disso, mas é aqui, no invisível, na sua fidelidade, na minha fidelidade, na gente se movimentando, se sintonizando e criando uma massa crítica para que esse mundo novo, que já está sendo gestado, e você sabe que está sendo gestado porque ele existe aí dentro, tua consciência está ciente disso, esse mundo que está sendo gestado, esse mundo de regeneração, ele possa surgir. E ele começa no básico, que é o meio. O meio precisa estar em harmonia, precisa estar em equilíbrio. Não é só você rezar e meditar e depois sair do templo lá e jogar papel na rua. É também consciência ambiental, espiritualidade no século XXI, também é ecoespiritualidade. Não tem como você falar de espiritualidade em 2019 com maturidade sem falar em ecoespiritualidade também. Porque se você começa a ter uma consciência do uno, uma consciência da união de todas as coisas, você vai ter consciência do meio e do que a gente está fazendo com Gaia, com o planeta, e a responsabilidade que a gente tem. E aí então a gente vai transformando esse desenvolvimento interno, invisível, em manifestações espontâneas visíveis, e vai somando aqui, vai formando essa constelação, que representa um ponto de mutação, como já dizia Fritjof Capra. Então a importância da gente se atentar para isso, a importância do meio ambiente, a importância da gente trazer a natureza para a nossa vida, para o nosso dia a dia, da forma que for, seja na sua alimentação, aí se você não puder na alimentação, que seja em outra forma do seu dia, que seja numa planta que você valoriza, num plantio de árvore, num vídeo que você faz, num texto que você compartilha, numa conversa que você tem, naquilo que é valor para você, porque onde está o teu coração, ali está teu tesouro, onde está teu tesouro está teu coração, e o coração é a maior fonte de energia, porque é daqui que vem o amor, a força maior do universo, e onde a gente colocar o nosso coração, os nossos valores, aquilo vai frutificar. Da mesma forma que durante muito tempo nós colocamos o nosso valor, os nossos valores, o nosso coração, nossa energia, apenas na superficialidade da vida, esse mundo que você passa na rua, cumprimenta as pessoas passam reto, carrancudas, estressadas. A gente colocou nosso coração nisso, isso pareceu interessante, buscar só esse conforto material, que agora está trazendo desconforto. Onde a gente põe o nosso coração, a gente consegue germinar, a gente consegue fazer crescer, a gente consegue criar união e ponto de transformação. Então chegou a hora da gente criar essa revolução de consciência. É uma revolução que é uma revolução que começa também no verde, no ambiente, na natureza, no coração, na transcendência, no respeito à diversidade. Todos esses valores emergentes, que não são absurdos. Você pega a mensagem de Jesus original, sem interpretação de nenhuma instituição religiosa e de nenhum sacerdote. Pega a mensagem de um Jesus, de um Buda, de um Krishna.
Você vai ver na simplicidade da profundidade daquilo, todos esses ideais que nós estamos conversando e querendo manifestar agora, coletivamente, talvez, finalmente. E por que não? Termina esse vídeo com essa pergunta: por que não? Por que não dar à luz, fazer o parto a esse mundo novo que já existe em você? Esse mundo de mais amor, de mais paz, que clama dentro de você: por favor, eu preciso nascer urgentemente. É a hora. É a hora. É agora. E por que não? Não se preocupe, eu não tenho dinheiro para comprar uma chácara agora. Não é isso. Isso é a mentalidade do paradigma anterior. Eu vou mudar o externo para depois. Não. É agora. E essa é uma revolução que você pode fazer ao fechar esse vídeo. Que é o que você vai sintonizar agora, o que você dá valor. Tenha clareza acerca disso. A natureza é importante para a tua vida. Vamos honrar isso, vamos bancar de alguma... Você não vai virar santo, você não vai fazer tudo perfeito, vai ter coisas que você não vai conseguir fazer, não tem problema, mas vai ter o que você consiga fazer. Ainda mais se você ficou me ouvindo aqui 1h10 já. Gente, é a hora, esse assunto ele é urgente, não é só a Amazônia que está queimando, são os nossos egos. A gente precisa dessa transcendência real, do amor ao meio, do amor a tudo, do amor a nós mesmos, para que a gente se mantenha em equilíbrio. E a gente preserve o equilíbrio de tudo que existe, o máximo que a gente puder, que a gente não vai conseguir tudo, ainda mais depois de tudo que a gente já fez, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Equilíbrio, a vida só se mantém por equilíbrio, a vida não se mantém por ego inflado, a vida se mantém por equilíbrio. Se o seu ego não percebe isso agora, porque talvez ele não tenha como ser sensível a coisas que estão acontecendo, o preço vai vir, mais cedo ou mais tarde. Me desculpa. E nós somos responsáveis, nós somos partícipes ativos desse momento planetário. Você não está nesse mundo à toa e você não está encarnado nesta era, neste ano, ouvindo isso e participando e sintonizando com isso. Porque se você está ouvindo esse vídeo, você sintonizou com isso de alguma forma, você atraiu isso de alguma forma. A gente não está aqui à toa. A gente não veio aqui para ficar passeando, só para passear. Claro que você tem que passear também. Mas você está entendendo o que eu estou falando, porque a minha alma está falando com a sua. E que a gente possa se erguer nessa pujança de energia e clamar na prática que nos cabe, que a gente consegue a materialização desse ideal de um mundo novo, que talvez já exista aí dentro, mas que está pedindo para nascer. Que essa união possa de fato trazer a manifestação de tudo isso que a humanidade sonhou há tanto tempo. E pode começar antes das suas mãos, mas do teu coração, da tua consciência. Um beijo na tua alma, fica em paz, brilha a sua luz. Se curtiu, senta a testa no botão de like. E vamos. Que a Mãe Divina te abençoe. Brilha a sua luz. Se inscreva no canal, fica o convite. Se você quer auxiliar materialmente esse canal, torne-se membro. Beijo na sua alma, fique em paz, brilha a sua luz e receba um abraço do tamanho do sol, do tamanho da natureza.